Gente boa, gente boa. Eu quero ler para nós aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, apenas o verso 18. O contexto é da chamada queda do homem. E quando ele pratica aquilo que em sendo praticado, tiraria dele o olhar que ele até então tinha e instilaria nele o olhar que nos passou a ser comum até o dia de hoje. Não só mudaria o olhar, mas mudaria tudo. Inclusive, por esse olhar, o mundo seria alterado, a natureza seria alterada. Hoje a física quântica nos dá conta de que pelo olhar pela intenção do olhar, você altera o enlace quântico correspondente da realidade. Tudo quanto a ciência mais moderna vai começando a descobrir, vai ficando apenas mais parecido com o Gênesis, que nos diz que por causa da mudança do olhar, tudo foi alterado, inclusive na natureza. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Por causa de ti, do teu olhar, por causa da quebra de conectividade, por causa da desarmonia que aqui se estabeleceu, por causa da doença da interpretação referenciada pela morte como interpretação, isso tudo se instalará. Inclusive o fato de que a natureza vai ser dramaticamente alterada. Nela surgirão cardos e abrolhos. Na natureza botânica, vegetal das coisas, tanto quanto em todas as outras manifestações de natureza. Os cardos e abrolhos na botânica não circunscreviam a mudança, o abrir de espaço para a introdução do elemento que seria anômalo em relação ao padrão até então estabelecido. Surgiria na natureza a possibilidade de que naturezas novas se manifestassem na natureza. Assim se diz, surgirão a partir de agora cardos e abrolhos. É por causa desses cardos e abrolhos que em João 9 se diz que Jesus ia caminhando quando ele viu um homem tomado de cardos e abrolhos. Cardos e abrolhos acontecem como doença de nascença, como cegueira de nascença, como alteração de natureza essencial, seja na botânica, seja na biologia, seja na psicologia, seja na natureza espiritual do homem. Cardos e abrolhos é o que disfunciona em relação ao que antes carregava um padrão de uma determinada expressão harmônica natural de ser, mas que agora, depois da mudança de olhar, depois da queda, depois de Gênesis 3, abre-se o espaço para o elemento que surge diferente daquela natureza anterior. Surgirão agora, depois disso, os sustos na criação. Por isso, caminhando, Jesus viu um homem vítima de cardos e abrolhos, cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que ele nascesse assim, com cardos e abrolhos? Ele ou os seus pais? Para que ele nascesse assim, com cardos e abrolhos? Respondeu Jesus: Conquanto todos tenham pecado e todos careçam da glória de Deus, como a pergunta de vocês recai numa relação kármica entre pecado e o efeito dele produzindo uma anomalia individual, específica, ele ou os pais dele, na realidade o que Jesus está dizendo é:
em relação ao pecado geral, cardos e abrolhos surgiram. Mas isso não se relaciona à necessidade de um pecado específico. Por isso, entendendo a pergunta de vocês, que pergunta se ele, ou o pai, ou a mãe, alguém fez algo kármico para justificar o anômalo, o cardo e abrolho na existência dele, eu digo a vocês, nem ele pecou nessa perspectiva de vocês, nem os pais dele, tampouco na perspectiva que vocês indicam. Mas foi para que hoje, em meio a cardos e abrolhos, se manifestem as obras de Deus. No caso deste homem, ela se manifestou curando. Deus se manifestou curando. Em muitos outros casos, Deus se manifesta ajudando o indivíduo a viver aquilo como de maneira superada, ou transformar aquilo numa poesia de existência, ou a fazer do que lhe é um constrangimento, um peso, ou uma disfunção em relação à grande maioria, algo que transformar-se-á num traço, numa peculiaridade, não para gerar disfuncionalidade no todo da vida, mas para trazer uma marca característica de algo que, não ficando preso ao que seja tal característica como se fosse uma maldição, a transforma numa contribuição de bondade, de graça, de beleza, de sentimento diferente à vida, como muitas pessoas, dia a dia, a gente vai mostrando aqui, que têm conseguido realizar, pegar os seus cardos e abrolhos e fazer um jardim de fênix no Arizona, onde todos os jardins são feitos com cardos e abrolhos. No deserto, criar flor de cacto, ao invés de se abraçar com o espinheiro. Quando você, porventura, nasce e descobre que na sua vida há cardos e abrolhos, e na vida de todos nós há muitos cardos e abrolhos, em áreas diferentes, você vai ter que aprender a lidar com aquela condição, e o que nela for algo que você, como jardineiro da sua própria vida, pode mexer e trabalhar, que assim você o faça para o seu bem e para a beleza do todo. Mas às vezes são condições que estão para além da nossa possibilidade de alterá-las. Nesse caso, cabe a nós o papel de contê-las, de educá-las, de canalizá-las, de ver qual o lugar e a propriedade delas na ambiência da minha vida, do meu jardim. Nós estamos hoje aqui para tratar de um assunto que passa também pelos cardos e abrolhos. Na cabeça da maioria das pessoas que têm fé naquilo que a Escritura diz, que a Bíblia diz, a pergunta que surge, não por causa da Bíblia, mas muito mais por causa da pedagogia religiosa, é a pergunta que os apóstolos fizeram a Jesus subindo ao templo quando viram um indivíduo padecendo de cardos e abrolhos, padecendo de uma anomalia, de uma intervenção anômala na natureza básica, comum e pré-estabelecida e funcionalmente percebida por todas as pessoas no planeta. Então, a interpretação religiosa é que quem mais fornece essa pergunta, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse assim, para que vivesse isso? O que essa casa produziu? O que eles fizeram? Quando surgiu o advento da psicologia, especialmente pós-freudianamente falando, surgiram os elementos para criar uma associação que se tornou quase que kármica na cabeça de algumas pessoas entre disfunção de figuras parentais e necessariamente a produção de filhos gays ou de qualquer outra coisa assim. Depois de um tempo, com a evolução da ciência genética, começou a haver a suspeição antes de qualquer comprovação
mas uma suspeição com um ar de suspeição dogmatizada, como certeza de que certamente se encontraria algum tipo de justificativa que explicasse, a partir do elemento genético, a disfunção da sexualidade humana, por exemplo, como se conseguiria explicar do cego de nascença. E outros elementos de ciência ou de saberes foram sendo agregados, de modo que com tais elementos, uns pendem para fazer com que o juízo moral, ou mesmo de natureza moral psicológica, caia sobre os antecedentes familiares do indivíduo, sobre a dinâmica familiar do indivíduo, por exemplo, homoafetivo. Outros, aqueles, por exemplo, que esposam o ponto de vista genético, já não trabalham, já caem numa irresponsabilidade quase que total em relação a perceber as psicodinâmicas condicionantes de um comportamento homoafetivo, ou os elementos traumáticos que podem produzir um comportamento homoafetivo ou homossexual. E quando isso tudo cai na mão da religião, o pacotão, ainda se agrega a ele esse peso moral extraordinário, fazendo com que a homoafetividade ou a homossexualidade apanhe por qualquer que seja a perspectiva. Pela perspectiva psicológica, o cara ou é vítima de um lar disfuncional, ou os pais se sentem culpados de serem figuras parentais disfuncionais que criaram aquele tipo de propensão, ou então, se a interpretação é genética, se diz: não há nada a fazer nem a de educar, eu nasci assim, vou viver assim, sempre geneticamente Gabriela, Gabrielo, seja lá o que o cara queira ser, ou entenda que seja, ou tenha lutado para não ser até então. E aí, no ambiente religioso, diz: não seja, porque senão você está eternamente ferrado, você vai para o inferno, não há nada que você possa fazer, porque Deus não cria essa condição. Deus não permite essa condição. Se essa condição surgir, foi o cara que quis, foi o sujeito que decidiu. Foi a falta de um exercício de vontade mais profunda quanto a coibir esse acontecimento no coração. E isso dizem os mais bem intencionados, os que não ofendem. Porque a grande maioria não trabalha nem com essa categoria. A maioria diz que é uma escolha pervertida, que é maldade instalada, que ou é endemoniamento, ou é opressão maligna, ou é encosto, é demônio. As associações são bizarras. E as pessoas sofrem horrorosamente. Sofrem muito. Como hoje de manhã me mandaram as imagens de um álbum que uma mãe fez nos Estados Unidos, onde antes do álbum de fotografias, que eu peço que mostrem aí já desde agora, tem uma história narrada dela sobre o fato de que ela era uma mulher muito piedosa, muito crente, e da igreja. O filho dela era o Ryan, que apareceu ali o nome, e então, fotos reais, baixa o som deles lá, por favor. São fotos reais da família, mas eles muito piedosos e crentes, criaram um filho com todo amor, carinho, todo amor. Até que um dia ela pegou uma conversa do Ryan no Messenger, e o Ryan mandou para ela, de fato, a mensagem dizendo: mãe, eu preciso que você saiba isso a meu respeito. E disse a ela que ele se sentia homoafetivo desde que ele se entendia por gente. E que ele sabia que isso ia causar uma dor miserável neles, por tudo que eles diziam. Porque na casa deles a coisa era tão radical nessa área, que eles chegavam a dizer que preferiam que ele morresse do que se tornasse isso. Como em muitas casas. Como eu mesmo. Com 18 anos de idade, quando me converti, eu me lembro de mim orando numa vigília, lá em Manaus, com a mãe dos meus filhos, daquela que viria a ser a mãe dos meus filhos, orando
muitas noites às sextas-feiras. E algumas vezes a gente disse: Senhor, se algum dos nossos filhos vier a se tornar homossexual, nós pedimos que tu o leves antes. E nós dizíamos isso com toda piedade diante de Deus, de modo que eu sei o que é fazer essa viagem. E eu não deixei de fazer essa viagem quando meu filho mais velho me disse que era homoafetivo, com 21 anos de idade. Não, isso já não era a minha viagem antes disso. Por isso ele teve muito mais liberdade e coragem de falar comigo, embora para nós dois tenha sido uma dor do tamanho do Everest na altura e da profundidade das regiões mais abissais do Pacífico de outro lado. Só Deus sabe. Mas enfim, esse menino cresceu, o Ryan, nessa família que tentou amá-lo, mas não conseguiu amá-lo de todo, expressar esse amor, e ele, não aguentando, foi embora e sumiu de casa. Chega ao ponto que ele tenta o suicídio. E esse é todo o processo para tentar trazê-lo de volta do estado de morte, de coma, só para conviver com ele, só para tê-lo pelo menos respirando, já que enquanto ele estava absolutamente pleno e presente, peso da religião e dos rigores da religião foi mais forte do que a liberdade de amar que eles naturalmente teriam no coração. Até que em 2009 ele faleceu. E como o Ryan, uma quantidade enorme de pessoas sofrem. Porque essa é uma conversa que não se pode ter com ninguém, ou que se tem que esconder a respeito. Os pais não sabem como amar um filho nessa situação. Não sabem como ser jardineiros de um jardim onde cresceu, na linguagem do Gênesis, um cardo e um abrolho, numa realidade tão linda quanto seu filho. Mas acontece. Não foi assim desde o princípio. Mas é uma das coisas que está dito, que aconteceu na natureza das coisas, depois que o olhar humano foi alterado. Isso gerou alterações no homem, a tal ponto que se diz gerou na natureza à volta, na natureza vegetal também, quanto mais na minha natureza animal, psíquica. As consequências são profundas na existência humana de todos os lados. Mas a gente não para de fazer a pergunta: quem pecou, este ou seus pais? Ou de julgar com uma veemência extraordinária. Por exemplo, um exemplo de julgamento. Uma empresa querendo ser legal no anúncio do seu produto, dos seus laticínios, mostrando que ele é gostoso para a família toda, para famílias e para qualquer modo de família, fez esse anúncio. Mas esse anúncio gerou um problema danado, porque em algumas dessas manifestações de família está o projeto de família normal que a gente conhece, um homem, uma mulher e os filhos. Mas tem aí alguma expressão que já passou até uma anterior, onde tem dois homens cuidando de uma criança, como aí na porta. Então essa variação gerou um problema tão grande para a empresa que fez esse anúncio. Vocês imaginem o bombardeio, os bolsonaros de cartas, de e-mails que receberam, porque, olha, o anúncio. Numa sociedade que carrega o espírito homogêneo da sociedade cristã, da igreja em si, todo anúncio publicitário que não carrega o padrão das coisas que a igreja defende, crê e louva,
imediatamente é algo para ser objeto da raiva e do boicote geral, porque já se pensa que os nossos filhos vão nascer assim por causa da propaganda. A propaganda é que produz cardos e abrolhos. Então, conquanto a propaganda tem algum poder de diminuir o impacto na cabeça, de tornar menos chocante, de tornar quase natural para novas gerações essa possibilidade, mas ninguém que sendo heterossexual se torna homoafetivo por causa da propaganda do Honey Maid. Pode ter certeza disso. Fala-vos um hétero até debaixo d'água. Não tem propaganda que mude essa propensão. Mas o pessoal surta, e quanto mais se surta e mais veementes se tornam, mais ódios são criados, e quanto mais ódios são criados, mais repressões se avolumam, quanto mais repressões se avolumam, mais introjeções amedrontadas são criadas, mais o problema aumenta e mais as explosões são calamitosas quando vêm à tona. Mas o interessante foi a resposta que a empresa deu ao bombardeio de cartas que recebeu. A resposta foi essa. Agora, de 10 de março de 2014, a Honey Maid lançou essa propaganda aí, usando imagens daquela outra, e diz algumas pessoas não concordaram com a nossa mensagem, nos reprovaram, acharam que era disgusting, desgastante, o que a gente botou no ar. Outras não. E aqui está a nossa resposta, com tudo que nós recebemos, todas as cartas, todos os e-mails, tudo que nos veio, nós estamos processando para dar uma resposta adequada. E a resposta que eles deram é essa agora aí. Mas olha, vamos pegar e processar tudo que vocês mandaram e transformar isso num pacote de amor, que é a melhor parte, é a única parte positiva de qualquer mensagem. Por favor, gente, ao invés de transformarmos isso em instrumentos de guerra e de batalha, até os gentios já entenderam que sem amor essa é uma questão que não aproveita para ninguém, que só destrói. E por que como filhos do Evangelho, a gente não pode chegar lá com muito mais consciência, com muito mais maturidade, vencermos completamente também a máscara? Para que vivermos com essas máscaras mentirosas para todo lado? Com essas camuflagens? Olha aí. Muita camuflagem. Quando o assunto é esse, é camuflagem de pais, camuflagem de filhos. É horroroso viver sob maquiagem. Está na hora, e eu espero que no dia de hoje, mais uma vez, como em milhares de outras vezes aqui no Papo de Graça, a gente passe o pano na cara e remova a camuflagem. Remova mesmo. E é dia de confissão mesmo do coração da gente. Tirar a camuflagem e dizer, olha, eu estou aqui, você tem chance, de modo anônimo, de escrever aqui no chat, como pai, como mãe, como um homo afetivo vivendo suas agonias. Nós temos hoje aqui conosco a Marília de Camargo César. Querida Marília, tudo bem? Tudo bom, pastor. Uma alegria estar aqui com você hoje. Prazer. Obrigada, muito viu, grande. pelo convite. Obrigado por você, minha querida. E a gente estava aqui com o seu livro, eu deixei aqui para o pessoal dar uma olhadinha nele, Entre a Cruz e o Arco-Íris, a complexa relação dos cristãos com a homoafetividade. E eu participei aqui das suas entrevistas para fazer o livro. Quanto tempo você levou, Maria? Eu pesquisei, fiquei mais ou menos 2 anos pesquisando sobre esse assunto, lendo livros, entrevistando um monte de gente, vários pastores e psicólogos, pessoas homoafetivas, cristãs,
né? Eu ouvi muitas histórias de sofrimento. Eu acho que o que você disse agora é meio que um resumo de tudo que eu escrevi aí. E fiquei muito tocada, assim, por tudo que você falou, porque foi o que eu encontrei, né? Eu entrei nessa história como uma criança, fazendo as perguntas mais básicas, porque eu não conhecia nada sobre esse assunto. Mas eu senti no coração, acho que Deus colocou isso no meu coração, que era um tema a ser tratado, né? Que existia ali uma questão, essa dificuldade das igrejas em lidar com esse assunto, e ao mesmo tempo muita gente vivendo com máscaras, como atores dentro das igrejas, com seus sofrimentos camuflados, como essa campanha que você mostrou. Então eu mergulhei no tema e aprendi muita coisa, conheci muita gente que eu jamais esperava encontrar, né? E continuo conhecendo agora, depois que o livro foi lançado, muita gente tem escrito para mim, se identificando com as histórias e agradecendo por eu ter escrito o livro. Então, foi esse o meu trabalho, assim, tenho tido alguns resultados. A gente estava aqui conversando sobre o nome do livro, e o Tonho fez uma observação, o Fonseca, o Antônio Fonseca, o nosso querido Tonho, fez uma observação interessante, porque eu comentei que a maioria das pessoas ainda está realmente entre a cruz e o arco-íris. O pessoal não sabe para que lado vai. A grande maioria está ali, perdida entre a cruz e o arco-íris. E eu cheguei e disse a eles que na cruz há lugar para o arco-íris, quando você está na cruz. Agora, tem gente que não entende o apelo desesperador do arco-íris. Aí o Tony disse, é mesmo, eles não entendem, porque o arco-íris é um pacto de Deus com todo tipo de criação. Depois do dilúvio, depois da queda, depois do dilúvio, ele disse, olha, venham a mim todos de todas as espécies que eu criei, está aqui um lugar para vocês, e o pacto está feito, é um pacto com a criação e com a diversidade da criação. Mas nem em relação a isso o estereótipo está tão posto, que é interessante. Os cristãos têm uma capacidade de desistir dos signos da Escritura com uma facilidade enorme. Eu já vi muitas desistências daquilo que seriam assim praticamente logomarcas da Escritura, de simbolizações, de signos. Você quer ver uma coisa? A cruz como objeto. Os protestantes. Porque os católicos usavam a cruz com crucifixo, ficou proibido que os protestantes usassem aquele símbolo. Então, desistem, funciona assim, entrega aquilo ali porque alguém usa. Se qualquer uma outra coisa passa a ser usada por um grupo ao qual se atribui um equívoco de comportamento, de interpretação ou de vivência, aquilo ali passa imediatamente a ser deles, e quem quer que use aquilo ali já está, de fato, se tornando cúmplice daquilo que não nasceu com aquele grupo, que não tem nada a ver, que, num certo sentido, foi até uma apropriação indébita em alguns casos, em outros não, mas é só uma identificação e ninguém precisa fazer da interpretação feita pelo grupo o que aquela imagem tenha que significar daqui para frente. Mas esse pânico de contágio religioso é tão grande que se elege uma simbolização, na mesma hora, onde ela apareça, ela virou coisa ruim.
O arco-íris Não serve mais pra foi mim. desplantado do livro do Gênesis e foi jogado em outro lugar agora. E os cristãos têm uma capacidade incrível também de promover o ódio contra as pessoas que eles acreditam que se apropriaram de símbolos indevidamente. Então eu já li coisas assim horríveis. Porque o arco-íris é da Bíblia e ninguém pode transformar isso num símbolo gay, isso é um absurdo, e promovem campanhas de ódio, né? Um cristão promovendo campanhas de ódio por causa de simbologias, uma coisa assim extraordinária. Boa parte das campanhas cristãs são por causa de coisas assim. Ridiculamente extraordinárias, no sentido do patético, mais patético. Mas na arca da salvação cabiam toda sorte de bichos e suas fêmeas, né? E suas fêmeas, e de bichos suas também. Bichas, as fêmeas dos bichos. Não é? Caberia os bichos e as fêmeas dos bichos. Não era casal que tinha? Então, cabe o bicho e a bicha. Salvação, arco-íris, louvado seja Deus. Mas é claro, tá a arca do Tonho. Você vai ser crucificado, hein, mas a cruz, eu já sou crucificado. Ele está falando isso porque já tomou o lado da cruz. Então interessante. Já definiu o lado dele. Ele não está entre a cruz e o arco-íris. Não, ele isso está se gloriando na cruz. Isso para mim não é abrolho mais. Não é mais abrolho. Já foi levado na cruz, já está incluído. Jesus já levou os cardos e abrolhos na coroa de espinho dele para que todo mundo esteja consumado de qualquer que seja o débito, meu amigo. Em nome do Senhor. Amém. Mas eu te pergunto o seguinte, Marília, nesse processo de pesquisar e de conhecer, quais as angústias do outro que vive na condição homoafetiva, seja ele o próprio, ou seja, a angústia vinculada ao pai e à mãe dele, que mais te perturbou a alma e te doeu o coração? Muitas histórias me angustiaram muito e uma jornalista me perguntou, tem alguma história com final feliz? Aí eu pensei, falei, não estou lembrando de nenhuma. Todas as histórias são de muito sofrimento. Mas uma fala que me chama a atenção é de uma amiga que chama Fátima, arquiteta, até ela é do Caminho, lá em Ribeirão Preto. E ela disse uma coisa que me marcou muito. Ela disse assim, sabe, a pior coisa para uma pessoa como eu é o olhar de desconfiança que paira na comunidade evangélica que eu frequento, assim, porque as pessoas, a maioria, me olha como se eu não tivesse tentado o suficiente mudar. Elas falam assim, não, você pode mudar, você não tem fé suficiente, você não jejuou o suficiente, você não fez campanhas suficientes, então paira esse olhar de desconfiança com relação à consagração. Você não foi da até pessoa. o fim. Você não tentou tudo, porque dá sim para mudar, Claro, porque Cristo muda todas as coisas. Esse é outro chavão. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Se na tudo vida se faz do outro, novo, porque do que fala nada muda, né? ou as pessoas às vezes nem enxergam que tem coisas para mudar na própria vida, né? Então essa fala eu acho que é muito tocante, porque você viver desse jeito, né? Dentro da igreja, até por isso ela mudou de igreja, né? Ela passou a frequentar uma comunidade onde ela era mais aceita e onde ela não se sentia assim, tendo que dar satisfação para as pessoas o tempo todo, né? E muitas vezes exortada violentamente por irmãos. Eu acho que deve ser horrível viver desse jeito. Aquela história que eu mostrei ali da mãe do Ryan, ele álbum de família depois da morte dele, uma das coisas que ela e o marido colocaram pro garoto, adolescente, foi: meu filho, hoje você tem que escolher se você
é de Deus ou se você é homossexual. Essa é basicamente a escolha que a religião coloca para as pessoas, como se a escolha fosse essa. É como se alguém chegasse para mim e dissesse: olha, hoje decida se você é de Deus ou se você é heterossexual. Eles não conseguem entender que a escolha é do mesmo nível, na maioria dos casos, com exceção de alguns casos em que o indivíduo fez a escolha hedônica, a escolha do hedonismo, do culto à eroticidade, denunciada por Paulo lá em Romanos, no capítulo 1, aquela vontade voluptuosa de viver como vivia uma sociedade entregue ao culto de si mesma e ao culto do prazer. Esse é um caso que sai do padrão, porque tem a ver com escolha. Por isso é que Paulo é tão veemente, porque tinha a ver com uma escolha. A prova da escolha era a bissexualidade tão farta com a qual ele se expressava. Em outros casos, a gente tem aqueles que foram vítimas de traumas abusivos e que no coração não querem, mas ficaram com compulsões meio à revelia, traumaticamente plantadas na alma. E há o caso dos que nunca se viram de outro modo na vida a não ser como eu, que nunca me vi de um outro modo na vida a não ser como um heterossexual, desde menino. É a única identidade sexual que eu tenho memória dessa que eu tenho aqui. Você chegar para um cara e dizer: olha, ou você é heterossexual ou é de Deus, sendo você heterossexual, é algo absolutamente diabólico a ser colocado em nome de Deus para uma alma humana. Falta muita informação, né, pastor? As pessoas, em geral, elas são indiferentes a esse assunto, a não ser que aconteça dentro de casa uma história ou uma relação muito próxima. Então, elas têm os versículos que elas conhecem, que são ensinados desde pequena, no caso da pessoa ser cristã desde pequenininha. E como era no meu caso, eu só sabia as passagens bíblicas condenando, né, a prática homossexual, mas eu me dispus a ir lá e saber do que se trata, né? Então, me informar, ler sobre o assunto, consultar a psicologia, a ciência, e fiz esse trabalho de reportagem. Mas ninguém está muito afim de fazer esse trabalho, porque dá trabalho, né? E você só vai mesmo a fundo quando aquilo te interessa. Então, existe uma grande desinformação sobre o assunto e preconceito, já isso normal. Mas o que a gente vê assim também, que as pessoas não aceitam, a igreja não aceita esse dado, que uma pessoa possa nascer assim. A maioria dos cristãos que eu conheço e por tudo que eu li e pesquisei, não aceita esse dado. É interessante, né? Porque o cego de nascença é aceito. Mas acho que tudo que tem a ver com a sexualidade... Ou com a mente, né? É o problema que tem. Número 1, no passado, era a mente. Por isso, até há pouco tempo atrás, todo esquizofrênico, no ambiente evangélico menos instruído, era endemoninhado. Todo epilético era endemoninhado, tudo isso. Porque a mente, supostamente, era um santo dos santos inviolável. Você lembra do tempo em que se ensinava em boa parte das igrejas pentecostais em que o cara que quisesse orar só para Deus ouvir, sem que o diabo entendesse, tinha que orar em línguas. Para você ver o nível de desinformação e de a percepção diminutiva e minimalista das coisas. Pois bem, assim pensando, você imagina, em primeiro lugar vinha a mente, em segundo lugar o sexo, que é equivalente à mente, porque o pecado contra o Espírito Santo na prática dos evangélicos é a homossexualidade. Esse é o pecado moral que não tem perdão. O cara, na prática,
Esse e o adultério, né, pastor? Não é, tem perdão ainda. É, mais ou menos. Tem perdão porque ainda é um cara pegando uma mulher, tal. Mas a homossexualidade está num nível de pecado contra o Espírito Santo. O adultério vem assim, vem depois. Mas especialmente se você é pastor. No caso de você ser um líder, né? Não é acho que é meio no caso de ser eu. De ser eu, porque, meu amigo, olha, eu não preciso dizer aí quantos depois de mim se divorciaram, que ninguém toca no assunto. O divórcio que foi o pecado contra o Espírito Santo evangélico foi o meu. O resto é assim, brincadeira quando comparado com o meu. Mas a homossexualidade é o pecado moral contra o Espírito Santo, o pecado mor. Então, um cara que está nessa situação, ele já está designado para desgraça, para danação, a tal ponto que a escolha é: meu filho escolhe, ou você é homossexual ou você é de Deus. E ela diz, a mãe do Ryan, que ela sabe que foi essa escolha que catapultou na alma dele toda aquela agonia de um garoto que amava a Deus, que era piedoso, e que dizia: eu não consigo entender porque que eu sou subitamente o diabo e que o meu ser é contra Deus. Eu sei que eu não sou contra Deus, mas de repente o cara passa a ser forçado a crer que a condição dele é anti-vida, anti-Deus, anti-tudo. Ele já é um ente sem perdão. É muito difícil uma pessoa melhorar vivendo assim, encontrar qualquer possibilidade de oxigênio para o ser. Essas igrejas, as igrejas inclusivas que estão crescendo muito, nos Estados Unidos já 6.800 igrejas autodenominadas inclusivas, e em São Paulo já tem bastante, no Brasil mais ou menos 25 comunidades registradas. Eu visitei algumas dessas igrejas, e quem você encontra ali? Essas pessoas que foram expulsas das outras igrejas, e muitas delas rejeitadas pelo pai pastor, né? Pelo pai pastor que chegou e falou: olha, meu filho, quando o filho ou a filha teve a coragem de admitir: olha, pai, eu sou homossexual, expulsou da igreja, expulsa muitas vezes do convívio familiar. E essas pessoas, hoje, se você for numa igreja inclusiva, você vai encontrar lá um bando de rejeitado da igreja tradicional, ali se reunindo e formando guetos. Então, também entrevistei os que frequentam essas igrejas e que disseram: olha, só aqui eu sou aceito, né? Só aqui eu posso exercer meus dons, aqui eu posso tocar no louvor, aqui eu posso fazer o que eu sei fazer, dedicar o meu serviço, porque na igreja tradicional não pode. Eu podia ficar no banco. A igreja, num caso lá, o cara não foi expulso, mas tinha que ficar no banco. Ele não podia mais tocar guitarra no louvor. Iria contaminar a música. Então. Aí eu fico pensando. Dedilhada dele assim, uma contaminação. Ele está formando gays enquanto toca. Está contaminando, né? Porque os levitas, né? Porque os levitas são sagrados, né? Os levitas são a tribo que não pode ter defeito, né? Então aquele conceito que a gente conhece, que está sendo ensinado, que tem que ser o povo separado, né? Então vamos voltar aos desertos, né? Vamos voltar todo mundo para o deserto. É um nazismo moral, assim, do melhor tipo, um arianismo veterotestamentário. Está sendo pregado por aí. E aí você começa a fazer algumas perguntas: escuta, mas salvação não é pela graça, né? Não, é pela graça. Mas no outro dia eu ouvi alguém dizendo assim: mas eu não sei até onde essa graça vai. Pois é. Aliás, eu li aqui no teu livro. Eu quase chorei. Eu falei: rapaz, eu te ensinei tanto. Você ficou tanto tempo comigo. Aí eu li lá dizendo: bom, pela graça, mas eu não sei até onde essa graça alcança. É alguém que te conhece, Caio? Muito! Mano, deixa pra lá. Meu Deus, mas eu fiquei chocado.
falei, não é possível. Se a gente estivesse ali na esquina conversando, ele não faria essa declaração. Não sei até onde essa graça vai. Sabe uma coisa que também me chamou muito a atenção, pastor? O mundo exercendo um papel que a igreja deveria estar exercendo. Então, hora, né? No caso dos pais e mães que têm aquele sofrimento, como você mesmo relatou, a sua história está ali documentada, né? De quando descobre a orientação sexual do seu filho, da sua filha, o sofrimento que o pai e a mãe, pelo qual eles passam. E em alguns casos, a pessoa não encontra dentro da igreja um ambiente em que ela possa se abrir, porque ela sabe que se ela contar para uma amiga da igreja o que o filho contou para ela vai ser massacrada, né? Então, olha só, que tipo de igreja é essa, onde você não tem uma pessoa para quem você possa confidenciar ou contar aquilo que está no teu coração. Né? Que raio de igreja é essa? Né? Que humanidade, que luta humana você vive e não tem num lugar chamado igreja, ambiente do povo de Deus, uma única outra alma. Com compaixão inclusiva de abraçar você e dizer, encontra conforto aqui no regaço do meu amor vem fraterno. Aqui, vamos chorar junto. Eu não sei o que te dizer, mas eu fico triste junto com você, né? Aí o que acontece? Essa mãe, onde que ela encontrou esse conforto? Numa ONG, entendeu? Numa ONG criada por uma professora da USP, né? Uma intelectual que tem um monte de filhos, um deles é homoafetivo, que também fez todas as perguntas que ela tinha que fazer e viu o sofrimento dos pais e mães que não tinham com quem conversar. Então foi lá e criou uma ONG, Pais e Mães de Homossexuais, e eles se reúnem ali para trocar experiências, para um confortar o outro. E fazendo um trabalho que as igrejas pastoral, estão fazendo para todo lado. Um trabalho pastoral. Toda a comunidade tinha que ter grupo de apoio aos pais de gays, apoio a gays, apoios a pessoas vivendo conflito na definição afetiva, da identidade afetiva. Tinha que ter apoio para todo esse pessoal. Para os machucados, né? Mas sabe qual é a lógica? Se a gente oferecer apoio, dá a impressão de que a gente está estimulando. Fazendo apologia. Está sendo conivente. Igual a camisinha. Está sendo conivente. Nós não dizemos ao jovem, use camisinha, porque a pressuposição é quem diz use camisinha já disse que admitiu a relação sexual. Ele não consegue dizer, bom, se eu creio, eu não creio no modo como ele vai se comportar. O fato é o seguinte, existe uma chance estatística de tantos por cento de que esse menino entre a idade tal e a idade tal venha a penetrar alguém sexualmente falando. Portanto, dos males o menor. Se isso lhe acontecer, use camisinha. Ou se você, menina, for conceder e consentir com isso, imponha o uso da camisinha. É o mínimo que se pode pedir, mas você acha o seguinte, se você disser isso, você já venceu uma etapa, você já admitiu que isso pode acontecer. Claro que pode acontecer. Acontece todo dia. Mas eles não querem lidar com o que pode acontecer. Eles querem viver numa era antes de Gênesis 3, como se a queda não tivesse acontecido. Se Cardos e Abrolhos não tivessem surgido. Se o mundo não tivesse se tornado como o mundo é. Aí fazem esse trabalho perverso de não tocar nos assuntos e de não abrir a alma para acolher a realidade. E dizem que são a comunidade da verdade, mas você não pode falar uma única realidade dentro da comunidade da verdade, e as pessoas vão se suicidando por congestão de agonia de verdade que não pode ser confessada, porque senão você corre o risco de ser julgado como um indivíduo que pela homossexualidade pecou contra o Espírito Santo, não tem perdão, já está no inferno, e é pior do que isso, é filho do pastor, ainda está atrapalhando a obra de Deus. Então é horroroso, é uma situação que não é diferente daquela que vivem pessoas sob profunda coerção em ambientes
islâmicos dos mais pesados, dos mais vigilantes, dos mais proibitivos e dos mais agressivos. É muito semelhante, muito parecido. E aqui está cheio de gente vivendo situações desse tipo todos os dias. E se você é pai, mãe, vivendo com essa angústia sem saber o que fazer, ou se você é a pessoa que sofre essa dor e não tem com quem falar, é com a gente mesmo que você tem que continuar a conversar, como a gente faz todos os dias, no meio de tantas outras alternativas saudáveis. Eu respondo apenas pela responsabilidade espiritual com a qual a gente trata de todos esses assuntos no Evangelho, buscando que não haja excessos nem para um lado, nem para o outro. Entre a Cruz e o Arco-Íris, você publicou pela editora Gutenberg. Por que a editora Gutenberg? Essa é uma história meio comprida, mas vou tentar resumir. O livro foi todo gerado com a editora Mundo Cristão, que é a editora dos meus 2 primeiros livros. Foi o que eu imaginei, eu me lembrei deles e achei que esse aqui ia ser. Feridos em Nome de Deus é o meu primeiro livro, lancei em 2009, ou fim de 2008, não estou lembrando, com a Mundo Cristão, e o Marina, biografia da Marina Silva, também com a Mundo Cristão. E todo o projeto do Entre a Cruz e o Arco-Íris foi feito com a Mundo Cristão. A gente tinha um contrato, tudo. Só que quando foi chegando no fim da edição do livro, assim, a gente teve uns probleminhas, né? Eu me desentendi um pouco com o rumo que a edição estava tomando. A editora queria, porque assim, o livro é uma reportagem, mas em alguns momentos eu me permiti fazer algumas perguntas assim, do meu coração. É tipo um pensar alto, né? E fiz uma conclusão na qual eu meio que me posiciono, assim, fazendo um resumão de tudo que eu tinha visto e uma coisa num tom mais autoral, né? E a editora entendeu que eu estava fugindo um pouco da proposta original, que era entregar uma reportagem seca. Jornal Nacional. Objetivo, assim. Estilo Jornal Nacional, sem comentários do Ricardo Boechat na Band. Sem nada que fosse autoral. Então a autora não podia aparecer no livro. E eu fiquei um pouco incomodada, porque eu achei que a parte em que eu respiro, que eu choro, que eu existo, era importante, porque era a minha alma lá no livro, né? A minha mulher, por exemplo, foi logo querendo saber onde é que você estava aqui. Então, porque saber o que os eu outros acho que dizem, o leitor se identifica muito com isso, né? Tem um amigo jornalista que falou assim, é legal esse teu estilo gonzo, né, de jornalismo, que é esse estilo meio do repórter entrar na reportagem, assim. E eu acho que é uma característica, né, do jeito de eu escrever. Mas deu briga lá, não deu certo, a editora queria que eu tirasse. E eu falei, eu não quero tirar, se eu tirar eu estou me violentando. E aí no final a gente fez um acordo, eles disseram que não queriam mais publicar o livro. Aí fiquei muito triste, fiquei 2 meses deprimida, né? Me sentindo a mais rejeitada das jornalistas do Brasil, né? E depois disso eu encontrei uma agente literária super chique, assim, bacana, a Luciana Vilas Boas, que é uma das mais conceituadas do país. Ela publicou meu livro Confissões de um Pastor. Ela é sensacional. Mas ela era da Record. E eu mandei o livro para ela adorou o livro, e em 2 meses a gente tinha uma editora interessada em publicar o livro, que foi a Gutenberg, que é um grupo de Minas. Eu nem sabia que ela hoje fazia esse trabalho de agenciamento, a Luciana. Ela é uma das mais renomadas agentes literárias. Eu mandei um abraço para ela, já faz uns 15 anos que eu não a vi. Eu digo sim. E foi essa história, por isso que eu dei uma desviada, mudei de editora. Agora, Deus sabe. Você meio que sentiu na pele a rejeição
que os homoafetivos sentem dentro da igreja. Sim, eu acho que eu senti, sim. Sentiu e te trouxe 2 meses de depressão. Imagine então que eles passam a vida toda. Isso mesmo. Eu estava pensando, porque eu não sabia dessa história. Deus é testemunha. Nunca te perguntei nada. Não tô sabendo verdade. Nada. Não perguntei a ninguém, eu não tenho essa curiosidade. Mas quando eu vi que a editora era Gutenberg, eu disse, isso aqui é porque não se suportou o mínimo de inclinações pessoais que ela tenha demonstrado no curso do texto em relação a qual seja o olhar, o pendor interpretativo dela. Então, uma editora religiosa não aceita essas coisas, especialmente evangélica. Se fosse católica, poderia até topar. Mais um pouco do que uma evangélica. Tem mais chances. Que diz que não é confessional, mas todas elas são, porque a confissão, as editoras confessionais são as que pertencem às denominações, são editoras que já têm uma doutrina por trás. Tem as não confessionais, teoricamente falando, em termos gerais, são as que não pertencem às editoras, são as editoras para-eclesiásticas, editoras ONGs, editoras interdenominacionais. Essas se permitem liberdades um pouco maiores, mas é um pouco maior dessa estreiteza, é uma largura assim, largo como minha bengala já está extravagante lá, sobrando largueza dela. Pois bem, então, se uma pessoa entra com opiniões a dar, a editora já se sente bancando a opinião do autor. Eu acho que foi bancando, pouco isso, sim. Porque a mentalidade religiosa é essa. Não diz assim, a Mundo Cristão lançou um livro cuja autora pensa assim. Não, o mundo religioso é tão corporativista que persegue a Mundo Cristão daí em diante, porque lançou um livro de uma autora que pensa assim. É verdade. Então, transfere para o editor esse papel inquisitorial de censor do pensamento do autor. Por isso, meu querido, escrever coisas com liberdade de pensamento e de opinião, tendo uma editora evangélica como base para fazer, é muito difícil. Você tem que pensar como eles querem. Porque eles querem lançar livros para a média ponderada do povo. Eles topam até que haja uma polêmicazinha, mas numa média ponderável de uma certa razoabilidade. Mas num assunto como esse, onde a tendência é bipolar na interpretação, então o autor tem que ser um indivíduo neutro como nada. Tem que ficar entre a cruz e o arco-íris o tempo todo. Entre a cruz e o arco-íris. Bem no meio, né? Nenhum nem outro. É ficar ali no meio. Sem dizer, olha, eu sou da cruz. Por isso cabem todos os arco-íris, porque a cruz é maior. A cruz é a grande arca da graça. Cabe todo mundo. É onde cabe todo mundo. O cara não pode tomar essa decisão. Ele tem que só que dizer, fulano e fulano pensa assim, Beltrano pensa assim, não sei quem pensa assim. Dá o caleidoscópio do que todo mundo pensa, mas o autor não pode dizer, eu porém nada. Penso assim, sinto assim, vi assim e sou assim, eu existo discernindo assim esse problema. Você tem que escrever uma compilação, não um livro. Aí não vale a pena. É interessante isso, que a luta que ela teve para editar o livro dá outro livro. As consequências que ela deve ter passado dentro dela. O período rico de depressão por um assunto que a priori não era seu, mas é uma questão de outros que te afetam. Não apenas porque o seu trabalho não vai ser publicado agora, mas por causa do conteúdo do trabalho. É o que gera a dor no coração sincero. Eu acho que você conhece como ninguém essa coisa de não poder, de ser julgado pelo simples fato de pensar, né? De fazer esse exercício de pensar. Então, o que eu estou fazendo aí é, olha, as pessoas pensam assim, essas outras pensam assim, eu penso assim, e você leia tudo isso e deduza você. Pense você. Né? Você tem liberdade para ter dúvida, né? Mas não, o crente não pode ter dúvida. Se você tem dúvida, você é um herege. Puxa, eu tenho dúvida ainda, ou sabe? Se você fizer perguntas e não as responder, deixá-las apenas como perguntas, é uma outra coisa horrorosa demais.
no meio cristão, ninguém pode fazer uma pergunta. Só se tiver uma resposta para além de toda e qualquer questão, para além de toda e qualquer pergunta. Deixa eu ajeitar aqui o teu microfone. Eu vi que você estava ali. Isso. Pode deixar ele quietinho. Então, ninguém pode fazer pergunta. Braulio, fala, Braulio. O pessoal pode? Pode, o povo pode fazer pergunta. Pode fazer pergunta. Por isso que eu disse. Uma declaração aqui de uma amiga, fala, li o livro e a Marília retratou de forma histórica, emocionante e envolvida com o livro. Viu esse livro? Que legal. A Cruz e o Arco-Íris. Não é apenas um relato, mas se coloca de forma humanizada. Parabéns, Marília, um abraço. Que bom. Que uma leitora aí. Uma leitora, okay? Querida. Que bom. Isso, caso de pessoas, né? Sim, pode falar. Antes de me assumir, uma amiga homossexual, tá? Antes de me assumir, achei que minha mãe fosse me odiar. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Ela ficou muito triste, se culpava, mas nunca tinha sido tão agressiva comigo como ela foi depois que começou a frequentar uma igreja evangélica. Ela nunca me agrediu fisicamente, mas ela me falou uma frase que nunca vou esquecer. Ela disse assim: Deus não salva homossexuais. Você precisa de Deus para ser salva. Deus não precisa de você. Isso me machucou profundamente, mas eu sabia. Essa foi uma frase de quem? Da mãe da mãezinha. Evangélica. Deus não salva homossexuais. Como é que pode? Deus não tem sexo, lapidar, é para uma lápide. É isso aí. É uma lápide. Foram 3 frases que ela disse. Deus não salva homossexuais. 8 anos. Deus não tem sexo para entrar nesse assunto. Esse assunto é apenas humano. Então, olha, esse assunto é tão patético que ele só não é patético porque o problema existe. As pessoas morrem, se matam, famílias são destruídas, milhões de almas humanas existem numa angústia de não saberem quem são para si mesmas, nem para Deus e nem para o próximo. Mas isto é o resultado. A consequência é trágica. Agora, o que gera uma consequência do tamanho dessa tragédia é patético. É patético. É você imaginar que nós humanos nos reunimos aqui no planeta Terra, neste momento da história humana, com todos esses desafios de sobrevivência racial, planetária, de tamanhos imensos os problemas humanos, e o absurdo das catástrofes de fome, de miséria, de gemido concreto acontecendo para todo lado, calamidades monstruosas, roubos, iniquidades imensas sendo praticadas à luz do dia contra não só milhões, bilhões de entes do planeta, contra um lado inteiro da Terra. Mas isso não significa nada. Deus não está preocupado. Deus não tem coração para isso. Deus circunscreve a preocupação dele ao pênis, ao prepúcio, à genitália, ao que acontece aqui. Um buraco negro, Deus não tem nada a ver com isso, mas um ânus, meu Deus, um ânus vale mais do que bilhões de anos. Luz é um ânus. É impressionante o que se faz, a discussão, a intensidade com a qual você vê as pessoas discutindo o tema, como elas ficam nervosas, vermelhas, com vontade de matar. É diabólico. Pegarem um tema de cardos e abrolhos, que são cardos e abrolhos, e transformam isso em algo que é maior do que todas as árvores do jardim, e que é maior do que a condição humana que gerou isso, que é maior do que qualquer outra coisa. E os grandes temas da religião acabam sendo os temas do prepúcio. É do prepúcio. É a discussão, é o prepúcio. Você veja, Paulo, com a cabeça que tinha, mas só porque judeus se metiam na história, evangélicos do Novo Testamento são judeus, né?
são judaizantes, são os híbridos entre um pouquinho de Cristo e uma montanha de lei, e perseguindo Paulo. Mas, por isso ele tem que voltar o tempo todo para a recorrência do prepúcio, da circuncisão. O que é a circuncisão? É o prepúcio, é a fimose, a discussão sobre a fimose ritual. Aí ele tem que criar significados para a fimose ritual. Fimose ritual tem que virar o batismo. A fimose ritual tem que virar a conversão. A fimose ritual tem que virar um monte de coisa que ele não precisava nem tratar daquilo, se não fosse a absorção, a obsessão fimótica dos caras. Só falando daquilo e só naquele assunto e o tempo todo. Até hoje, hein, Caio? Até hoje a gente vive disso, os nossos assuntos. Olha só, quando eu me converti, quais eram os temas importantes dos evangelhos? Um tema que a gente discutia o tempo todo era se batizava por imersão ou por aspersão, porque foi um assunto que a renovação espiritual puxou, quando uma quantidade enorme de presbiterianos e batistas se pentecostalizaram na renovação e passaram a batizar-se por imersão. Isso virou um tema, um eixo. Uns 15 anos de discussão esse assunto, e quem não fosse batizado nas águas não estava com nada. Tinha que batizar-se nas águas. Quando eu dizia as coisas que eu dizia, diziam que eu era um herege. Quando eu dizia com água, sem água, com cuspe, com areia, o batismo é só com o Espírito Santo, não tem nem... Meu Deus! Você era um herege. Hoje em dia você fala nisso, todo mundo gargalha, ri. Mas teve um tempo, meu Deus, que era tudo que havia para ser discutido. O segundo tema era: batismo com o Espírito Santo é acompanhado de línguas ou não? Se dividiram igrejas, foi uma questão horrorosa. Famílias se separaram até hoje. Muros de Berlim foram construídos por causa do movimento pentecostal, que existiu para todo mundo falar em todas as línguas e ajuntar todo mundo, mas que no meio religioso só divide e separa, só cria muralha para um lado e para o outro. Então agora a gente está nesse ponto de discutir sobre o significado do ânus e o significado de uma presença peniana próxima a ele, e o significado também de uma alma humana, de um ente mamífero masculino dos humanos, sentir carinho e amor de afeto por um outro mamífero masculino dos humanos. Como é que Deus fica? É a pergunta. Ainda faz essa pergunta. E como é que Deus fica diante disso? Parece que Deus diz: ai, eu não sei onde eu me posiciono em relação a este assunto. Como é que Deus fica? Cara, deixa Deus se virar, né? Ele não tem nem pênis nem ânus. Em relação, ele não tem nem pênis nem ânus. Ele não está com esse problema. Esse problema é nosso. Ele não teve essa crise hoje. Ele não passou pela fase anal, nem peniana, nem nada disso. Eu aconselho a todos vocês pararem com isso tudo e a usarem um pouco a mente e o coração, que é a única realidade aonde Deus quer encher, caber e não caber de plenitude que nos tome de amor. O resto é patético, patético, patético. Como patéticas eram aquelas discussões da Idade Média, se o porco tinha culpa ou não tinha culpa. Como é isso? Você não sabe dessas histórias? Não, essa não. Julgamento de porco, de galinha, de galo, na igreja, na Idade Média. Se um porco desse uma cabeçada no dono, e o dono não gostava, levavam o porco. Reunia a igreja para discutir o destino do porco. Não podia simplesmente fazer um churrasco dele. Um galo que estivesse pegando mais galinhas, um galo que o dono, muito neurótico, cismasse que ele estava assim afoito demais, ia ser julgado como promíscuo. Tinha julgamento de pulga. Ai, não. Não, meu Deus, tá aí na história. Isso tudo o pessoal vestido de cardeal. Não. Julgando o cachorro. Vamos julgar o cachorro. Mordeu o diácono. Aí a reunião, aí tem o advogado de defesa, que tem hipocrisia, né? Tem o advogado de defesa do cachorro, tem o de acusação, no fim o cachorro é condenado. Pedra no cachorro, lá fora. Todo mundo sai em nome de Jesus. Vamos apedrejar o cão. É porque
A gente vai fazendo o possível para não lembrar as barbaridades que vão sendo feitas para trás. Porque se a gente é chocado com o acúmulo das barbaridades, você não sabe para onde corre de tanta barbaridade. Agora, quando você, para cada assunto novo, se lembra de 5.000 outras barbaridades parecidas com aquelas que já foram praticadas antes, fica difícil você lidar com essa barbaridade como se ela tivesse surgido hoje. Ela é só uma repetição do que aconteceu sempre, só vão ganhando outros nomes, mostrando que a mente religiosa está fadada a um encurralamento emburrecente e desumanizante, profundo, e que se o cara não toma cuidado, ele fica chamando o tema da dor humana, por exemplo, da homoafetividade, de o tema dos temas, e tratando isso como se fosse o pecado contra o Espírito Santo aplicado ao comportamento humano, mais do que a qualquer outra coisa. E aí ficam pais desesperados, famílias se rachando, gente que ama a Deus numa dúvida enorme. Se Deus é daquele jeito, que dizem a ele que Deus é, embora no fundo do coração ele saiba que não. Que não é. Mas fica aquela dúvida. Como eu vejo toda hora, o cara diz, eu sei que Deus não é assim, mas eu fico com essa agonia, esse medo. Aquela inadequação, né? Até que ponto vai a graça, né? Até que ponto vai essa graça? Foi o susto da Adriana, me mostrou, disse, meu amor, olha aqui, não é possível que o fulano esteja dizendo uma coisa dessa. Sim, tudo é graça. Nós só não sabemos até que ponto vai essa graça. Isso é gente de coração mais generoso, que diz uma tolice dessa. Agora imagina quem acha que graça de Deus é maldade, é perversão, é heresia. Como trata o próximo, como enxerga o próximo. E aqui que atribui à mente de Deus que tipo de interesse. Porque um Deus que tenha interesses obcecados desse tipo está menos interessante que o diabo. O diabo é mais interessante do que esse Deus dos crentes. Pelo amor de Também Deus. tem carnaval, né? Tem uma cervejinha, tem alegria. Tem mais assunto, né? Tem mais assunto e empomba menos com a vida. Empomba menos com a vida, cara. Empomba menos, é menos contra mesmo. A vida do que o Deus dos crentes. Pelo amor de Deus, E aí, brother? Vou terminar aqui de ler ela. Aí as 3 frases da mãe dela foram essas, né? Deus não salva homossexuais. Forte. Você precisa de Deus para ser salvo. Deus não precisa de você. Isso me machucou profundamente, mas eu sabia que no fundo as coisas não eram assim. Eu ficava pensando, poxa, eu sempre fui uma filha tão boa para ela. Tive os meus pecados como todos nós temos, mas nunca fui promíscua. Nunca levei minha vida como se fosse brincadeira. E sei que sou boa de coração. Não é que Deus precise de mim, mas eu sei que Ele me ama e Ele quer pessoas boas de coração, que tenham amor no coração, que acolha as pessoas. Assim como eu não sou má por ser homossexual, eu sabia que minha mãe não era má por estar falando aquilo. Não era má por ser evangélica, reduzida de cabeça. A filha entendendo a mãe. Lógico. A mamãe, coitada, viveu e vive essa contingência limitante. Né? Aí ela reflete assim, esses religiosos acham que a nossa homossexualidade é algo contagioso. Mas não, o que é contagioso é o ódio deles em relação a nós. Fiquei com muito medo disso. Ela bota entre parênteses o ódio entrar nela, na mãe, e nunca mais sair. Mas eu agradeço a Deus e ao Caio por ela não ter sido contaminada pelo ódio, por ter deixado de frequentar essas igrejas e ter entendido que é possível ser homossexual e ser de Deus ao mesmo tempo. Obrigada, Caio. Amém. Deus te ajude, minha amiga. Vamos em frente. Isso. Aí nós temos um rapaz que ele está com a gente aqui há muito tempo. Aqui é pequenas perguntas que ele faz. Ele vive uma condição homossexual. Ele tem esse aqui, ó. E foi bonitinho que ele entrou no Facebook e falou: Braulio, estou aqui. Eu falei: hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Tem uns 3 meses que ele tá. Tem 3 meses que esse cara tá querendo perguntar coisas e tal. Então vamos responder o nosso amiguinho.
Como faço para lidar com quem diz que me aceita, me ama, que caminha comigo no Evangelho, mas que não concorda com a possibilidade de eu ter um relacionamento homossexual? Meu sonho é adotar uma criança. O que você pensa sobre isso à luz do Evangelho? Como viver nesses dias tão tensos essa realidade no Evangelho? Como lidar com o medo de não ficar sozinho a vida inteira? Nossa. De ficar sozinho a vida inteira. As perguntas mais difíceis, né? São as perguntas desse garoto aqui. Ele é que a Marília, que está vindo aí de uma jornada de aula com tanta gente fazendo perguntas semelhantes, você diga o que o seu coração sente a ele. Quer que eu pergunte de já novo? perguntou agora, né, Marília? Quer ouvir de Não, novo? é só o coraçãozinho dela falar com liberdade. Como faço para lidar com quem diz que me aceita, me ama, que caminha comigo no Evangelho, mas que não concorda com a possibilidade de eu ter um relacionamento homossexual com alguém? Essa pergunta é assim, a gente caminha com pessoas que discordam da gente, né? Eu tenho amigos ótimos que discordam de mim em várias coisas que eu acho de um jeito e ele acha de outro. Então, quando tem amizade, quando tem respeito, a gente anda junto, né? Porque são algumas coisas em que você discorda, aquilo não deve ser o bastante para dividir, afastar as pessoas. Então, por que essa questão teria que ser aquela que vai fazer o amigo dele não ser mais o amigo dele, né? Então, ele deve respeitar a forma como o amigo entende, né? Porque eu acho que nós temos liberdade de interpretar as coisas. O que a gente não tem liberdade é de ficar odiando o outro, né? Isso não tem liberdade para isso, mas de você ter uma visão diferente, as pessoas têm esse direito, né? Então eu acho que ele deve respeitar a forma do amigo dele interpretar e o amor entre eles, a amizade deve ser suficiente para eles continuarem andando juntos. Posso né? agregar uma coisinha? Que é basicamente o seguinte: geralmente quando as pessoas perguntam isso aqui, é porque elas têm pessoas que para elas são importantes, mas que chegam a ser hostis quando se trata desse assunto. Chegam a ser hostis mesmo. São aqueles amigos que você banca quase que unilateralmente o vínculo. Porque se você abrir de todo com eles o que você vive, eles não suportam você por inteiro. Aí fica essa agonia de andar como um saci fraterno pela metade com o outro, não é? Então a gente tem sempre que ver quem é o outro, até onde a mente dele vai, o coração vai, que tipo de importância tem para nós o abrirmos-nos todos com alguns indivíduos. Tem certos indivíduos com os quais não dá para abrir mesmo, como Jesus não abria. É verdade. Ele mesmo disse: eu tenho muitas coisas a vos dizer ainda, mas vós não podeis suportar agora. Tem gente que não pode. Então, eu sou simples como as pombas e prudente como as serpentes. Tem gente que pode, tem gente que não pode. Agora, em relação àquele que não pode, mas você identifica imaturidade e bondade no meio daquela limitação e não uma atitude odiosa, raivosa, hostil e maligna, o que você tem que fazer é agir como você agiu em relação à sua mãe, né? Foi ele que agiu em relação à mãe? Não, esse foi é a outro pessoa caso. anterior, né? Pessoa anterior. Que disse com toda graça que entendeu a limitação da mãe. O drama dele é diferente. Ele fala: essas pessoas se afastaram de uma reunião de bate-papo sobre o Evangelho porque eu estava ajudando. Porque eu estava ajudando. Uhum. Eu fiquei muito triste por isso. Pensei até em sair do grupo. Uhum. Ele participa de um grupo de oração. Então, oração. Esse grupo de oração não é exatamente um grupo bom o suficiente para ter a presença dele. É um grupo mau de oração, não é? É um grupo que vai orar sem dizer nada para Deus, porque acepção de pessoas. Essa oração aí já não tem oração nessa reunião. Porque se tem acepção de pessoas, não tem. Jesus disse: eu não estou no meio deles. Se não tiver isso. Então,
não está perdendo nada nessa reunião. Essas pessoas não se reuniram para orar no espírito da oração. E sinceramente, eu pessoalmente procuraria grupos de oração de pessoas que realmente se reúnam para orar. E quem se reúne para orar já chega com o coração inclusivo e misericordioso. Porque se chegar discriminando o irmão, lá Mateus 18, no contexto antecedente imediato, também nos dizem que o vosso Pai Celeste não vos perdoará do íntimo, se vocês do íntimo não chegarem incluindo os irmãos, os diferentes e todos mais. Sim. Meu sonho é adotar uma criança. O que você pensa sobre isso à luz do Evangelho? Você, na sua pesquisa, encontrou muita gente que adotou, que queria adotar? Não, eu não me aprofundei nessa questão, mas tem um pastor americano que eu entrevistei, que é o pastor Tony Campolo. Eu conheço muito também. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: os casais homoafetivos estão querendo adotar crianças abandonadas pelos casais heterossexuais, que foram feitas por heterossexuais e eles deixaram elas, não cuidaram delas. Então tem essas pessoas que estão querendo cuidar dessas crianças, né? E ele disse outra coisa: eu vivo numa sociedade, a sociedade americana, em que os problemas relacionados à família, ao divórcio, à gravidez adolescente, são problemas enormes, né? E essas pessoas, esses casais homossexuais estão dizendo assim: nós queremos ser uma família, né? Enquanto a maioria das famílias que é heterossexual tem uma quantidade enorme de gente querendo desfazer a família. E não querendo nem ouvir falar em família. De família, né? E enquanto essa minoria está querendo ser família e cuidar dessas crianças que estão sendo abandonadas. Então, por que não pode, né? Ah, não, mas tem estudos que mostram. Não tem estudo que mostra nada, né? Pelo contrário, os estudos até agora dizem que as crianças criadas por casais homoafetivos crescem como crianças normais, né? Os estudos mostram que não tem diferença. Não tem diferença. Que vai haver incidência de homoafetividade no mesmo nível, tanto em crianças criadas por casais homossexuais, quanto por crianças criadas por casais heterossexuais. No fim, a estatística é idêntica, da probabilidade de que em qualquer desses ambientes surja é a mesma coisa. Portanto, não se vincula de maneira dogmática a presença da figura parental. Eu li um dado que diz também que são crianças que, ao crescer, são mais tolerantes, né, socialmente. Então, são essas as coisas. Não sei se respondeu, mas eu acho que... Eu tenho um amigo criado por uma mãe homossexual desde os 9 anos de idade. Casado. Aqui no Caminho da Graça tem um casal aqui em Brasília que já estão juntos há 35, daqui a pouco vai fazer 40 anos, 30 anos, 35 anos de convívio. Deve ser um dos casamentos mais longos aqui da estação BSB. São 2 mulheres. E uma delas foi mãe de 5 filhos, eu creio. E o marido era muito perverso. Tratava ela muito mal. Tratou tão mal que ela, que não nasceu com esse conflito em relação à homossexualidade, ficou tão de saco cheio, com aversão de homem em casamento, que depois de um tempo ela encontrou alguém que vinha de um cenário muito mais abusivo ainda, mas infinitamente mais abusivo, e que se tornara traumagatizada por abusos que eu não quero repetir aqui, que são indizíveis. E as duas se juntaram, ficaram amigas e depois desenvolveram um relacionamento e criaram os filhos da outra.
não tem um gay. Eu já casei alguns. Não tem nenhum não, cara. Não tem um gay, ninguém rebola, não tem Rei Leão, não tem nada ali. Não tem nada disso. Não tem arco-íris ali, é para bichão grande. Enfim, e as duas são tratadas assim, a mãe é mãe de todos e a outra eles chamam de tia. E são rapazes que já tem menino ali fazendo 30 e tantos anos. E tia aqui, para lá, um respeito. E um dos filhos mais velhos me disse uma vez aqui em casa, olha, eu nunca vi as duas tocarem assim uma na outra. Qualquer intimidade delas, a gente não consegue nem imaginar, porque nós crescemos num ambiente tão tranquilo. Que essa nunca foi uma questão tão na nossa familiar, cabeça. Né, nunca foi também para os nossos filhos, nem para as mulheres com as quais eles casaram. Enfim, nem para os genros, nem para as noras que agora proliferam por lá. Ao contrário. De um lado e por outro, um respeito e uma reverência como poucos casais heterossexuais têm conseguido ter dos filhos que criam e que geram. Então, não só tem muita ignorância, mas tem uma maldade enorme. Uma maldade e uma generalização porque dá para boa parte das pessoas um casal de homens, né, dois companheiros que vivem juntos, se querem adotar um menino é porque querem abusar do menino. Já tem assim. Já tem essa mentalidade. Já estão querendo criar mais um. Né? A cabeça da pessoa vão contaminar mais um. Vão criar mais um. Tá adotando para abusar do menino. Agora, olha como é que a pessoa pensa. O Tony Campolo falou é o que eu também falo a vida inteira a esse respeito. Digo, então vai lá e adota. Você não quer que um casal de gays adota você, que é um heterossexual, porque nenhum homossexual até hoje gerou um problema de criança abandonada. Se eu e meu parceiro produzimos crianças que estão abandonadas. Agora, você e sua mulher correm o risco de fazer isso todo dia. Então, vamos parar de hipocrisia. É uma hipocrisia social imensa. E olha a coragem que um casal desses tem que ter para adotar uma criança sabendo a quantidade de ódio que ele vai enfrentar ao fazer isso. Olha que coragem. Nossa sociedade é podre de hipocrisia. Por exemplo, Marília, a gente vê ali. As crianças ficam na esquina, jogadas para todo lado. Agora, se você quiser pegar a casa aqui ao lado do meu vizinho e transformá-la rapidamente, overnight, num lugar para receber 30 crianças ali da rodoviária que hoje vão estar dormindo na rua e fumando crack a noite inteira e sendo abusadas de madrugada, se eu passar lá, pegar as crianças e trouxer para cá e eu não tiver uma autorização prévia do juizado de menores e disse daquilo outro, e algum vizinho denunciar, pode ser que eu seja preso por pedofilia. E até que eu vá explicar, eu estou danado. Porque eles preferem que 40 crianças fiquem lá do que alguém tenha a subteza fraterna de dizer, deixa eu resolver isso por 2 meses enquanto eu regularizo a situação. Você não pode. O caos estabelecido só pode ser resolvido pela devida burocracia formal. Isso mesmo. Do contrário, a hipocrisia manda que ninguém faça nada, para que ninguém seja julgado por ter feito sem estar adequado. Ora, tem que haver uma situação de um amor que seja menos adequado como amor do que o abandono total, ou seja, para pessoas que estejam na esquina. Mas a formalidade diz isso. Há amores que são menos adequados ainda do que o abandono absoluto de quem está totalmente desabrigado. E se pratica isso em nome dos regimentos e de um monte de outras coisas. Essa mesma miséria é o que gera essa pergunta aqui. Porque é uma pergunta de um homoafetivo querendo isso com medo das consequências. Ora, as consequências é o que o nosso amigo Tony Campolo bem lhe falou. Nenhuma criança nessa circunstância foi gerada por um casal gay. São heterossexuais que produzem responsavelmente e abandonam, é que criam esse problema monumental para o planeta. Se tem gente querendo ajudar, seja como ONG,
seja numa constituição familiar homoafetiva, seja um homoafetivo solitário, sem ninguém, mas que diz: eu serei a ONG familiar para 2, 3 crianças que eu posso cuidar com amor e com respeito. Então Deus abençoe a eles. Amém. E calhe a boca de todos os heterossexuais cheios de veneno moralista e que não fazem absolutamente nada para incluir com graça a vida de quem já existe em estado concreto de abandono total. Calados, seus hipócritas. E aí, Bruno? Última dele: como lidar com o medo de ficar sozinho a vida inteira? Olha, o indivíduo que... um dos maiores problemas humanos é esse, não é só de gay também, não, é de heterossexual também. Sim, claro. É verdade. Então, a condição humana vai vivendo determinadas situações em que a dimensão afetiva não se estabelece com tranquilidade, seja você heterossexual ou homossexual. O sentimento de solidão que vai acometendo o coração é comum a todo mundo. O homoafetivo sofre mais porque as alternativas dele são menores do que a do heterossexual, que sempre diz: tem mais gente disponível para eu solucionar o meu problema do que tem homoafetivos. Aí é nessa hora que o homoafetivo corre um risco enorme, que é quando ele é contido socialmente e nunca se manifesta como um ente homoafetivo, ele já está na sombra, com medo, sombra. Aí a solidão aumenta muito mais por ter que viver nessa sombra, sem poder se compartilhar com ninguém. Já é um estado enorme. Aí o indivíduo, os anos vão passando, ele não encontra ninguém que tenha o mesmo nível de consciência, maturidade, afinidade, que desperte nele essa tranquilidade de ser com o outro, vai ficando mais angustiado ainda. E aí surge, nessa carreira, nessa esteira, de maneira forte, aquela necessidade compulsiva da carência afetiva que acaba colocando o cara num ambiente de provável promiscuidade, de variedade promíscua, de sexta-noite, sábado à noite. Porque como eu não tenho ninguém contínuo, eu quero pelo menos sábado, sexta e sábado ter alguém comigo, conversar com alguém até de madrugada, dormir com alguém, ou se não for para transar, ser para eu me sentir íntimo de alguém de maneira diferente. Aí começam a ver as variedades, e como em geral pessoas assim encontram pessoas na mesma situação, que não podem do lado de lá também expor quem são, ficam os encontros fortuitos e vão gerando uma promiscuidade não buscada, mas que acaba sendo imposta pela limitação da possibilidade do convívio franco. Então o que o cara tem que tomar cuidado numa hora dessa é porque pela carência ele pode se promiscuir sem o desejar. De modo que a melhor saída sempre é vir para a luz. Porque na luz você tem chance de contar para Marília um caso de homoafetividade que, pela misericórdia de Deus, não terminou em tragédia. Que é o caso do meu filho, que graças a Deus não vive uma tragédia e nunca se promiscuiu. Porque a primeira coisa que eu disse a ele quando ele veio, me disse, chorando aos prantos, com a mãe dele deitada num leito de hospital, anestesiada de uma cirurgia que tinha feito. E ele vinha anestesiado da agonia de ter acabado de terminar um noivado de 2 anos. Porque disse a ela: eu não vou enganar você, eu já fiz de tudo, mas eu não tenho esse poder de te amar, enquanto estranhamente meu coração está pendendo afetivamente na direção de um outro igual. E eu não vou viver essa mentira, eu não fui ensinado para farsa nem para engano. Estou parando aqui, estou indo falar com meu pai. Aí chegou lá, a mãe dele anestesiada, eu vi o rosto dele de desespero. Falei: o que foi, filho? Me abraçou, chorou. Durante o choro dele, a minha alma foi entendendo tudo. E nós fomos nos ajoelhando
E ele foi só me contando, dizendo, pai, você fez um homem, você criou um homem. Não tem um pingo de bichice em mim, é um homem que veio. Conta comigo como homem para sempre, mas eu sou homem demais para te enganar. E você me ensinou que a melhor mentira você não gostaria de tê-la na alma, mesmo que você tivesse que ter que acolher a pior verdade. Então tá aqui, a verdade é essa. E foi. Depois de tudo aquilo, com o serenar, porque isso vai tomando dias e meses de conversa, de interrupções e volta, de continuidade, de esperar a hora certa de continuar, de ver onde ele está, o que ele quer dizer, o que ele não quer dizer, o que ele pode, o que ele não pode, e você ir orientando também. Depois de verificar quais os níveis de reversibilidade ou irreversibilidade, de trauma ou de não. Mas como eu estava lidando com um cara tão inteligente e sensível, ele foi logo eliminando tanta coisa no pai. Olha, toda essa questão freudiana e esse aquilo e todas as outras linhas de psicologia, eu já viajei por isso tudo, não tem nada disso. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a mamãe, tem a ver comigo. Não tem nada a ver com criação, não tem nada a ver com trauma. No meu caso, só tem a ver comigo. Então tire qualquer outra análise e fique livre para me dizer tudo que você queira. E eu fui dizendo, olha, então vamos começar, se você de fato diante de Deus se entende assim, vamos diante de Deus viver assim. Não é sem Deus que viveremos assim. É com Deus que viveremos assim. Você vai ser gay de Deus, cheio do Espírito Santo, honesto, sincero, franco, homem verdadeiro, sóbrio e amoroso, digno. Ame quem você amar, nunca fique com quem você não ame, não se distraia com variedades. O que eu disse a você, imaginando você heterossexual, eu digo a você agora como homossexual, o que valia para o heterossexual diante de Deus, vale para o homossexual diante de Deus. É a mesma sobriedade, é o mesmo respeito, é a mesma dignidade, é a mesma nobreza de ser, de consciência, de amor, de respeito, de tolerância com o próximo. As suas vão ter que se inverter agora. Um heterossexual tem que ser tolerante com o diferente em relação à sexualidade dele. O homoafetivo é a mesma coisa. Você vai ter que ser misericordioso com os heterossexuais, com a burrice da igreja, com tudo isso. Separe Deus disto. E vamos viver Deus contra todos, se for o caso. Mas eu comecei nessa história como teu sacerdote na terra. E vou morrer nessa história assim. E nós vamos vivê-la com essa dignidade. Eu, você e todos nós. E entre nós isso não é uma sombra. Entre nós isso está posto diante da luz. Então, meu querido, você me vê aqui emocionado, mas não tem no meu coração nenhuma tristeza. O que tem é a emoção de um pai reconhecendo a impotência de milhares de outros pais apavorados e sofrendo, e de uma quantidade enorme de filhos com potencial suicida de tanta angústia, ou que se fazem mal de um modo ou vão se fazendo mal pela adoção de práticas promíscuas, que foi o que nos colocou num índice aterrador 20 anos atrás. A maioria dos que foram se tornando gays no Brasil eram oriundos de igreja evangélica, porque era onde a sombra tinha que ser mais densa, a ocultação tinha que ser mais profunda. Portanto, o sexo fortuito era muito mais intenso e a quantidade de aidéticos de igreja proliferou num número superior ao que seria proporcional na população, por causa da sombra, por causa do encobrimento. Quanta gente já morreu, sem falar nas que se suicidaram. Faltam 10 minutos, brother.
casada com um homoafetivo. É, né? É outro drama aí de todo dia aqui. Caio, eu tive casada. Por causa disso, mano. Você sabe. O cara não pode dizer quem ele é para ninguém, ele tem que manter a fachada. Se ele ama a Deus e gosta de igreja, não sei o quê, ele tem mais razões ainda para manter a fachada, até para casar. E o que tem de homoafetivos que casam de maneira irresponsável para não dar conta do processo, ou para depois viverem uma vida dupla, ambígua e contaminante para a esposa, agora sim no sentido das trocas. E tem um dado que é muito curioso, assim, que tem acontecido muito. Eu entrevistei uma advogada que estuda muito essas questões das novas configurações familiares, e ela me disse, olha, nas clínicas de fertilização, o que você encontra muito hoje? Mulheres que se casaram com homens gays por acordo. Uhum. Então a mulher, o cara chegou e falou, olha, eu sou gay, mas eu quero ter uma mulher tipo de fachada. Uhum. E ela topou. Uhum. E ela é vai uma boa lá, sociedade. fez né? uma sociedade. Alguma vantagem ela levou, ela viu naquilo. E as clínicas de fertilização estão recebendo essas mulheres, porque a gente tem visto casadas ali... coisas assim, por exemplo, né? Um gay clássico como o da Globo, aquele, como é o nome dele? O Paulo Otran. Uhum. Passou a vida inteira gay. Mas eu acho que os últimos 10 anos da vida dele, ele casou com uma outra pessoa que tinha vivido a vida inteira também como gay. Uhum. Mas eles acharam que era uma ótima sociedade de velhice. Uhum. Eles que tinham sido amigos a vida inteira, então a gente se cuida e reparte. Então tem, é claro, eu já conheci pessoas que fizeram arranjos desse tipo, aqui mesmo no Papo de Graça. O cara que procurou uma mulher que dizia, sexualmente eu não tenho nenhuma avidez. Não vou sofrer de não ter um marido heterossexual. Sim. Só não estou afim de apanhar, nem de nada disso. Aí agora. E da gente manter assim, as configurações de maneira a que sejam palatáveis pela média que nos cerca. Ou seja, a gente ter algum trato de marketing conjugal para não atropelar a imagem. A reputação. A reputação. E aí? Caio, eu estive casada com... É um testemunho. Estive casada com um homoafetivo por 17 anos. Desse casamento resultou 4 filhos, que são meus tesouros aqui na Terra. Há um ano decidi libertá-lo, deixá-lo ir. Depois de 17 anos tentando curá-lo pelo que recebi da religião. Aprendi muito com você, descobri o que o verdadeiro evangelho nos ensina a esse respeito. E com certeza hoje, Caio, eu vivo mais feliz com a condição do meu ex-marido. Obrigada por tudo, estou caminhando com você. E ele infinitamente mais humano deve estar. Nossa, mais leve, mais pai. Mais pai. Lá, exatamente. Mais amigo. Porque imagina, um cara ter que ser pai carregando uma espada dessa na cabeça. Uma mentira enorme. Depois de 17 anos, já deve ter filhos aí de 15, 14, 13. Então, eu sei que não tem como piorar. A verdade não tem como piorar. Ela pode doer, ela pode rasgar, ela pode lacerar, ela pode chegar e esgarçar no início. Ela pode gerar uma laceração na chegada, mas o que ela vai produzir é cura, é vida, é consolação, é profundidade, é mais humanidade, é mais generosidade, é mais luz, é mais mansidão, é mais paz para viver. Ninguém tenha dúvida disso. Quem quer que lute contra isso está lutando contra aquilo que é invencível. Porque a gente não pode fazer nada contra a verdade. Nada. Em nenhum nível ou âmbito dela. Tem gente que pensa que isso se refere a verdades religiosas, doutrinárias. Que é isso? Paulo não tinha essas categorias na mente quando falava de verdade. Verdade para ele era o que é.
Nada podemos contra o que é, senão em favor do que é. E do que Deus chama de verdade no que é. Entenderam? E eu fico pensando, Jesus, eles vivem à sombra, marginalizados, como se fossem doentes, delinquentes. Os leprosos, né? Como os leprosos. Sim, da sociedade. Marginais. E devem sofrer demais da conta, porque não tem como se levantar, como se fosse um bloco de concreto e eles por baixo. Não é um karma, cara. E o povo protestante cristão, em geral, diz que não crê na lei do karma. Que nada. Eles creem e praticam. Eles criam karma. É um karma. Do qual, se você nascer ali, ou você nega, ou você esconde, ou você se cura, ou você está danado. Porque ainda são louvados os que sendo escondem a vida inteira. Eu já encontrei gente dizendo, pelo menos eu louvo, porque não deu mau testemunho para ninguém. Ficou caladinho até o fim. Como eu já vi pastor dizendo, ó, já que você não se cura, cale-se. Quietinho aí. Quieto. E os que viram um troféu, né? Está aqui um ex-gay pastor. Poxa, aí é muito testemunho. Aí a pesquisa que você fez, eu nunca fiz pesquisa nenhuma, elas caem assim no meu colo a vida inteira. Mas Marília, nas décadas de 80 e 90, já do ano 2000 não, que depois de 2002, 2003 eu fui ficando cada vez mais longe do convívio. 70 eu não vou nem falar porque não tinha muito esse tipo de ministério. Eles surgiram nos anos 80 e cresceram nos anos 90. Os ministérios de reversão gay. Começou lá com S8 em Niterói, foi expandindo para vários lugares. Mas eu vi os nascedores de todos esses movimentos, os pais dos movimentos. E os personagens que se tornavam as figuras míticas e exemplares da cura e da reversão. E os testemunheiros, né, que iam dando testemunhos de igreja em igreja. Na década de 90, dava um status danado. Já tinha gente que ia se oferecer para trabalhar na Vinde, uns centenas de funcionários que a Vinde tinha, o cara colocava no currículo, ex-travesti. E ele tinha assim, vontade de contar. Olha, meu peito já foi assim, já andei assim, minha bunda já foi no seu. Na década de 80, eu olhando aquilo ali, digo, esse cara. Aí chegava com a esposa dele, uma garota bonitinha, né? Você é pastor, já foi, olha só como tá o amor. E eu pensando, né? Meu Deus, vocês são novos demais, o tempo vai passar, a coceira vai voltar, esse bicho vai dançar. Suave. Eu empreguei alguns, aí, vários cara, deles. Eu era um dos caras, um dos poucos caras com coragem de empregar um sujeito desse. Porque ele serve para dar testemunho na tua igreja, mas na hora que ele está precisando de emprego, o pessoal não vai não. O pessoal não dá não. Eu dei para vários. Alguns aprontaram comigo barbaridade, né? E outros eu tive que ajudá-los para eles não se matarem, ou ajudarem as esposas. Porque, invariavelmente, eu não conheço um único caso, um único, desses todos que nas décadas de 80 e 90 eram os ícones, que não tenham chegado para mim, no particular, e dito, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque eu mato um leão por dia para não fazer. Mas uma vez na semana eu não mato o leão, aí eu faço. Escondido. E as coisas que aconteciam também. E aí, por exemplo, um deles lá trabalhando, de repente o cara está hospitalizado, eu vou lá visitar, ele está todo cortado de gilete, ele casadaço, dando testemunho para todo lado, porque ficou doido por um traveco no fim de semana e deram uma transada legal. No fim o traveco disse, me paga porque eu estou querendo grana. Ele disse, não, pensei que era por amor. Aí o traveco passou o gilete dele todinho e internou no Miguel Couto, lá o meu funcionário. Lá fui eu e a esposa dele. E ele dizendo que foi assaltado. Eu botei a esposa lá fora e falei, cara, me diz quem foi o travesti que te pegou.
Pelo amor de Deus, quem é que vai te assaltar com giletezinha? Isso Ué, aí. talvez um barbeiro. Um barbeiro? Sei lá. Um barbeiro bandido. Uma barbeira, né? Não era Presto Barba, Braulio, era aquela antiga. Eu sei, a de navalha. Que só a prostituta ainda usava naquele tempo. sei. Usava na bolsinha. Então, tinha até traveco que aprendia capoeira para botar no dedo do pé e rodar a bicha assim no dedão, passando o pé na tua cara. Tinha os famosos. Foi bem, muitas histórias. E aqueles que iam de igreja em igreja, que viviam e ganhavam dinheiro. Quantos deles me procuraram para dizer, olha, eu infelizmente tropeço toda hora, mas eu não consigo, eu não posso mais parar. Eu não tô parado, não. Não, eu vivo disso. Eu casei, hoje eu tenho 3 filhos, eu tenho uma estrutura para manter. Meu Deus. Se eu falar a verdade a meu respeito, acaba tudo. A casa cai, né? A casa cai. Ou fundou uma ONG baseada na experiência dele, ele um exemplo de recuperação. Aí com aqueles que estão ali, ele ainda até conseguia não pegar, não transar, mas tinha que sair uma vez por semana para longe do ambiente, se soltar. A grande maioria. Porque, meu amigo, fazer propaganda de reversão gay é uma das maiores furadas dessa vida. Porque, é muito gay fazer isso, viu? Mas porque, e também dava um status, dá um dinheiro danado de testemunho. Hoje em dia, já saiu da moda botar o gay para dar testemunho, porque a maioria do povo saiu da moda. A maioria do povo já sabe que o negócio provavelmente não seja bem assim. Mas décadas de 80 e 90, quanta gente. E ela casou e depois de 17 anos de tentar reverter o moço, liberou. Isso aí. Marília. E, obrigado, agradecendo. Caio, o chat bombou, só deixar aqui, né, um perfil. Muitas perguntas, muitos questionamentos. Muita gente descendo a lenha aqui no tema, porque também tem o outro lado, né? Tem gente batendo em nós aí? Mas, rapaz, o chicote aqui tá bonito. Eles queriam aqui que a gente ficasse bolsonarizando as nossas opiniões. As pessoas têm seus posicionamentos aqui. Mas a gente tentou ir no drama. Não, ninguém está nessa, a gente já passou dessa há muito tempo. E quem vem aqui, vem porque quer, né? Dá um trabalho danado. Você escrever www.vemivtv.com.br, conectar, ficar lá assistindo, então, bem feito. Tem que clicar, né? Olhar sua mensagem, preencher, colocar nome. Tudo. Então, gente boa. Quer mesmo. Quem que quer? Então, por favor, queira até o fim. Entre a cruz e o arco-íris, como é que o pessoal acha? A Livraria Cultura tem sempre o livro e no site da editora também, eu acho que deve estar mostrando o Grupo Autêntica. O site está ali, ó, grupoautêntica.com.br. Isso. Ele está à venda, mas nas grandes livrarias pela internet acha Você fácil. acha fácil. Então está aqui, gente boa, Entre a Cruz e o Arco-Íris, da Marília de Camargo César, nossa irmã querida, irmã de quem gostou e irmã de quem não gostou. O problema é esse, você não pode fazer nada a respeito, meu irmão. Nós decidimos amar você. Amém. E você não pode fazer nada a respeito, vai ficar angustiado e vai voltar, Isso, até compreender que não tem ninguém aqui fazendo promoção de nada que seja mal, a gente só quer conter uma maldade horrível, destruindo um monte de vidas humanas. Hoje é sábado. E nesse dia de sábado, para quem tem a mente judaica de tanta religião legalista, eu digo a você, o homem é maior do que o sábado. E o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Viva você com este barulho, mas saiba, na graça de Deus, existe a chance de a gente diminuir os cardos e abrolhos e deitar com conforto nessa sombra de bondade que na graça de Deus existe para todos nós. Que Deus nos abençoe. Marília, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada, eu estou muito feliz, foi muito legal. Obrigada mesmo, pastor. VMV TV, o canal é você.